Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estudar o PET, volume 3, Geometria Analítica, semana 1, certo? Então, gente, a geometria analítica é uma disciplina onde você estuda de maneira algébrica os elementos das figuras geométricas que vocês viram na geometria plana. Ou seja, por exemplo, na geometria plana você tem isso aqui como ponto A, certo? A sua representação na geometria analítica vão ser um par ordenado, x, y, tá? Então, para a geometria analítica, isso aqui é o ponto, certo? São esses elementos aí, x e y, certo? Assim como a reta, que tá meio assim, pessoal, porque o esperto aqui esqueceu de ligar a câmera. Mas vamos lá. Quando é o R, desculpa. Quando é uma reta, você representa por uma letra minúscula, R, por exemplo, tá? E no caso aqui, ó, como é que vai ficar na representação da geometria analítica? Você vai representar por uma equação do primeiro grau. Olha lá, porque a equação do primeiro grau sempre não dá uma reta. Então é assim que você representa a reta na geometria analítica. Ou seja, são sempre representações algébricas das figuras geométricas. Por isso que se chama de geometria analítica, porque você faz uma análise, certo? E para você fazer uma análise e tudo mais do que você está fazendo, você usa o quê? A linguagem matemática da álgebra, tá? E então é muito importante, por exemplo, o ponto. Você não está usando coordenadas, e essas coordenadas estão presentes o quê? No plano cartesiano, né? Ou seja, o que é o plano cartesiano? Ele é formado, né, nesse seguinte caso, né, pelos eixos, pelo eixo y e eixo x, sendo que o eixo x é na horizontal, que também é chamado de abscissa, certo? E o eixo y, que é na vertical, é chamado de ordenada. Tá? Esse aqui é um macetinho. Cuidado para não confundir ordenada com coordenadas. Coordenadas é esse aqui. Ou seja, é o par ordenado. X, Y. Ordenada é o eixo Y. Entendeu a diferença? Não pode esquecer. Então, o plano cartesiano tem essa importância porque através dele a gente tem as coordenadas para definir um ponto. Ó. Esse ponto P, por exemplo. O que vai ser ele? Primeiramente, sempre, gente, sempre é um padrão. Você coloca o x, menos 2, e depois você coloca o y, 4. Certo? Então é assim que você monta o par ordenado. Sempre primeiro o x, depois o y. Ótimo, né? Bom, agora vamos aqui num exemplo. Como é que a gente vai colocar esses pontos no plano cartesiano? Então, você vai fazer lá um desenho do plano cartesiano, certo? Bonitinho. Aí você vai marcar os pontos, ó. Você vai começar no eixo X, não é? Que é 1, vai até o 3. Então, você vai no X, certo? Você sai do X paralelo ao eixo Y, até o ponto 3. E o 3, que está no eixo Y, vai paralelo ao eixo X, aí você marca o ponto. Então, esse primeiro ponto aqui é o ponto, vamos ver o que ele está falando, é o ponto A. Então, pronto, ponto A. Certo? Aí você continua, ó. Menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Então, você sai do X paralelo ao eixo Y, até o 1. Marca paralelo ao eixo X e marca o ponto. Esse ponto aqui é o ponto B, de bola. Certo? Depois, ó, C, do 0 ao menos 4. Ou seja, você sai do 0, onde é o 0 é aqui, certo? Ponto 0. Do 0 até o 4. Então, 4 tá aqui. Esse aqui vai ser o seu C, certo? Desculpa, pessoal, pera. É o menos 4. Menos 4. Tem que ter prestado atenção. Menos 4. Então, o que vai acontecer? Ele vai descer para cá, ó. Do 0 até o menos 4. Ou seja, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Não, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui mesmo, tá certinho. Aqui vai ser o seu ponto C, certo? Continuando, ó. Menos 3 e 0. Então, o que vai acontecer? Vai ficar do menos 3 e 0. Então, ele vai ficar aqui mesmo, certo? Menos 3, tá? Menos 3 e 0. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser o quê? Vai ser o ponto D, tá? Porque toda vez que se o Y for 0, você marca no eixo X. Se o X for 0, você marca no eixo Y, certo? Tranquilo, né? Bom, agora é o próximo, letra E, né? Letra E.
Menos 2 e menos 3. Então, vamos lá. Menos 2 tá aqui, né? E menos 3, isso. Menos 2 até o menos 3. Então, você vai lá, até aqui. Pronto, tá, pessoal? É porque o 3 tá aqui pra baixo, tá, pessoal? Às vezes tá confundindo, que achando que esse aqui é o 2. O 2 é esse menos 1 aqui. Devia ter feito mais pra cima pra não confundir, mas é o 3, tá vendo? 1, 2, 3, tá? Devia ter feito mais pra cima, pra não confundir tanto. Então, esse aqui vai ser a letra E. Sempre letra maiúscula, tá? Quando é ponto. Bom, aí o próximo, ó, letra F. 2 e menos 1. 2, né? E menos 1. Então, você vem aqui, marca, bonitinho. Letra F, certo? G. Isso mesmo, né? Certinho, né? 2 e menos 1, certo? Agora vai ser o G, vai ser do 3 ao menos 4. 3. Então vai pegar o 3 aqui. E vai até lá o menos 4. Menos 4, que é o ponto G. Isso, é o ponto G. Certo? Ponto G. Beleza. Vamos agora para o ponto H. H é o 5,5. 5,5 que é 2,5, não é? 2,5. Então, o 2,5 está mais ou menos aonde? Aqui, ó. 2,5 está aqui na metade. Certo? 2,5. E ele quer ir até 0,5. Certo? No Y. Então, 0,5 é mais ou menos aqui na metade, ó. Aí você vem, ó. Traça aqui, ó. Vou traçar esse aqui primeiro. Traçar aqui, ó. Certo? Pronto. Tem esse ponto. Que é o ponto H. Tá? Se fosse aqui no centro, aqui, gente, tá? É o ponto 00, tá? É o ponto 00. Ou seja, é a origem. Tá? Então, fica assim as representações, tá? Dos pontos, tudo direitinho. Tá? Tranquilo, né? Não é difícil nem nada, não. É só para aprender como marcar os pontos no plano cartesiano.